eletricidade antiga, gigantes enterrados, crânios de cristal e espadas do futuro. A história não é o que você pensa. Em um depósito de museu em Washington, D.C., encontra-se uma das descobertas antigas mais estranhas e menos comentadas já encontradas. Um dispositivo peruano de 1.200 anos, que se parece assustadoramente com um telefone. Não era feito de plástico ou fios, é claro. É feito de cabaças, barbante e um tubo oco. Mas sua estrutura e função, praticamente as mesmas de um telefone de corda moderno. Duas extremidades semelhantes a um receptor conectadas por um fio longo e esticado. E aqui está a parte impressionante. Ele realmente funcionava. Este incrível artefato veio da civilização Ximú, que governou a costa norte do Peru muito antes da ascensão do Império Inca. E o fato de essa coisa existir, totalmente formada, projetada com um propósito, deixou os especialistas sem palavras. Por que uma sociedade antiga criaria algo tão próximo de um dispositivo de comunicação que só apareceria oficialmente 1000 anos depois? Alguns pesquisadores acreditam que era usado em palácios ou templos, lugares onde a comunicação precisava atravessar paredes grossas ou longos corredores. Não era um brinquedo, não era aleatório. Parece intencional, feito para conversas privadas, possivelmente até para rituais ou mensagens de controle entre governantes e seu círculo íntimo. Claro, há aqueles que levam o mistério ainda mais longe. Surgiram teorias de que talvez os Ximú não tenham inventado o dispositivo sozinhos. Poderia ter sido um conhecimento transmitido por uma civilização anterior perdida na história? Ou algo ainda mais estranho? Alguns sugerem influência de culturas avançadas que o visitaram de muito longe, ou até mesmo de outro mundo. Parece loucura, mas o artefato é real, é físico, ele existe, e, no entanto, quase ninguém sabe sobre ele. Não aparece em documentários ou livros escolares. Está simplesmente ali, enterrado no catálogo de tecnologia antiga que ninguém consegue explicar. Quanto mais você olha para ele, mais perguntas se acumulam. Quantas outras invenções do mundo antigo foram descartadas como brinquedos ou decorações, quando poderiam ter sido muito mais? Se este objeto semelhante a um telefone sobreviveu ao tempo, o que não sobreviveu? Nas profundezas das planícies poeirentas do Paquistão moderno, encontra-se uma cidade que não deveria existir, pelo menos não com o nível de planejamento e infraestrutura que possuía há mais de 4.000 anos. Mohenjo-Daro fazia parte da antiga civilização do Vale do Indo e ostentava um sistema de grades, redes de esgoto avançadas e prédios de vários andares muito antes de qualquer outra pessoa imaginar que isso fosse possível. Mas não é apenas a engenharia que causa perplexidade, é como a cidade encontrou seu fim. Quando os arqueólogos começaram a escavar o sítio na década de 1920, ficaram impressionados com um padrão estranho. Muitos dos restos mortais foram encontrados caídos nas ruas, alguns de mãos dadas, como se algo repentino e aterrorizante os tivesse eliminado. Ainda mais estranho, as ruínas mostravam sinais de calor extremo. Tijolos haviam sido derretidos. A areia havia se transformado em vidro. Esse tipo de calor não é fácil de explicar. Seria necessário algo intenso, muito além do fogo. Isso levou a uma das teorias mais controversas e fascinantes da arqueologia antiga. Mohenjo-Daro pode ter sido destruída por algum tipo de energia avançada, possivelmente até de nível nuclear. É claro que não há provas de armas ou reatores, mas os danos se assemelham aos que vimos em locais atingidos por explosões atômicas. Estudiosos tradicionais rejeitam essa teoria, mas as assinaturas de calor e as superfícies vítreas permanecem. Algo poderoso aconteceu lá, algo que ainda não entendemos. E isso desafia a ideia de que os povos antigos trabalhavam apenas com ferramentas de pedra e fogueiras. Talvez, apenas talvez, eles tivessem ajuda, ou conhecimento que se perdeu para sempre. A milhares de quilômetros do calor de Mohenjo-Daro, na região selvagem e gélida da Sibéria, outro mistério jazia enterrado sob o gelo. Em uma remota região florestal chamada Zeleny Yar, arqueólogos fizeram uma descoberta arrepiante, literalmente. Um grupo de múmias envoltas em lençóis de cobre, enterradas no permafrost, algumas ainda usando máscaras. Seus corpos estavam tão bem preservados que seus cabelos e cílios estavam intactos. Mas quem eram? Permanece um mistério total. Não eram os típicos nômades do Ártico. Os costumes funerários eram incomuns, as vestimentas eram estrangeiras e o nível de preservação era algo que os cientistas não esperavam de uma cultura que remontava ao século XII ou XIII. Uma múmia, possivelmente uma criança, estava envolta em um casulo de pele, casca de árvore e cobre, materiais que se acredita terem propriedades antimicrobianas, que podem ter sido usados intencionalmente para interromper a decomposição. Isso por si só demonstra um nível chocante de conhecimento médico ou ritualístico. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Análises de DNA sugeriram ligações com antigos grupos persas ou turcos, o que significa que essas pessoas podem ter viajado milhares de quilômetros ou feito parte de uma migração esquecida. Não há registros escritos, lendas
legendas ou explicações. Apenas os mortos congelados, perfeitamente preservados, como se estivessem esperando para contar uma história que ninguém ainda entende. O que conecta uma cidade queimada no sul da Ásia a um cemitério congelado na Sibéria. Duas civilizações separadas pelo espaço e pela cultura, ambas deixando para trás evidências de que algo muito maior estava acontecendo no mundo antigo do que nos foi ensinado. Por todo o antigo Império Romano, estruturas como aquedutos, portos e templos resistiram por mais de 2000 anos, resistindo a terremotos, à água salgada e ao próprio tempo. O Coliseu ainda está lá, muralhas romanas ainda segurando a maré, mas o concreto moderno, ele racha e se desintegra em poucas décadas. Então, o que está acontecendo? O segredo está na receita romana. Uma receita que a ciência moderna está apenas começando a entender. Pesquisadores descobriram que o concreto romano não é apenas resistente, ele se auto-repara. Ao microscópio, ele contém minúsculos minerais brancos chamados clastos de cal, que reagem com a água, recristalizando e selando rachaduras. Em outras palavras, o material se auto-repara com o tempo. E isso é algo que nosso cimento de alta tecnologia ainda não consegue fazer de forma confiável. Alguns especialistas acreditam que os antigos construtores estavam deliberadamente projetando esse efeito. Outros acham que eles o descobriram por acaso. De qualquer forma, o conhecimento desapareceu após a queda do Império. O que levanta a questão: quanta ciência antiga perdemos? E se os romanos tinham concreto autorreparador há 2000 anos? O que mais eles descobriram que nós esquecemos ou ignoramos? É um lembrete de que o progresso nem sempre é uma linha reta. Às vezes o passado esconde soluções que ainda estamos lutando para redescobrir. E o fato de que o concreto deles ainda se mantém hoje. E isso é mais do que impressionante. É quase inacreditável. Foram encontrados em selvas, passados entre colecionadores e exibidos em museus. Crânios perfeitamente esculpidos, feitos de blocos únicos de cristal de quartzo, sem marcas de ferramentas, sem emendas visíveis. E ninguém sabe ao certo de onde vieram. São os infames crânios de cristal, frequentemente associados a civilizações mesoamericanas, como os maias ou os astecas. Mas as esculturas não combinam com os estilos locais. E o material? Parte dele nem sequer vem da região. Há cerca de uma dúzia desses crânios conhecidos hoje. O mais famoso, o crânio de Mitchell Hedges, é assustadoramente realista, com uma mandíbula destacável e uma incrível capacidade de refletir luz através das órbitas oculares. Alguns dizem que foi encontrado em um templo maia. Outros afirmam que apareceu misteriosamente durante uma escavação. Ninguém concorda. Ao longo dos anos, esses crânios foram associados a teorias mirabolantes de poderes de cura, computadores antigos e até mesmo mensagens de extraterrestres. Alguns acreditam que eles armazenam conhecimento de uma civilização perdida, talvez até mesmo da Atlântida. Cientistas que os examinaram em microscópios eletrônicos afirmam que a precisão é quase impossível para ferramentas pré-colombianas. No entanto, os céticos argumentam que foram feitos no século XIX, com abrasivos modernos. Então, qual é a verdade? São falsificações modernas brilhantes, ou artefatos de um capítulo esquecido da história humana. De qualquer forma, o mistério permanece sem solução. E quanto mais fundo você olha, mais estranho ele se torna. No alto das montanhas da África do Sul, esculpida profundamente em granito antigo, encontra-se algo que não deveria existir. Uma enorme pegada humana, com mais de 1,2 metros de comprimento, incrustada em rocha sólida. Não é apenas uma impressão. Tem dedos, formato e detalhes. E a rocha em que se encontra? Estima-se que tenha mais de 320 milhões de anos. Os moradores locais a chamam de a pegada de Deus, mas ninguém forneceu uma explicação científica clara. Como poderia uma pegada, qualquer pegada, existir em uma rocha que se formou muito antes da existência dos humanos? Geólogos tradicionais dizem que é um padrão natural de erosão, mas isso não explica a estranha forma humana. Os dedos dos pés estão alinhados, o calcanhar é angulado. Parece que alguém, alguma coisa, acabou de pisar em pedra derretida, e esta não é a única. Pegadas gigantes semelhantes foram encontradas no Sri Lanka, na Turquia e até no Zineila. A maioria é descartada como coincidências, mas quando vários locais ao redor do mundo mostram as mesmas impressões estranhas, é difícil não se perguntar: e se esses forem os restos de um tempo que esquecemos? Alguns pesquisadores marginais acreditam que são prova de gigantes antigos, seres mencionados em mitos de várias culturas. Outros sugerem espécies desconhecidas ou até mesmo anomalias temporais. Seja qual for a verdade, essas pegadas se recusam a ser explicadas facilmente. Elas permanecem lá, congeladas na pedra, nos desafiando a explicar como chegaram lá e quem as deixou. Escondido em uma biblioteca de Veneza, um curioso mapa antigo desafia silenciosamente tudo o que pensávamos saber sobre a exploração mundial. Conhecido como Mapa de Zhou, ele teria sido copiado de originais chineses que datam do início do século XIV. O que há de tão estranho? Ele mostra o mundo inteiro, incluindo as Américas do Norte e do Sul, décadas antes de Colombo zarpar. Segundo alguns pesquisadores, o mapa pode estar ligado ao almirante Zheng He.
o lendário navegador chinês que comandou frotas gigantescas que viajaram muito além da Ásia. A ideia é que os chineses exploraram o globo e o mapearam muito antes do início da era dos descobrimentos na Europa. As implicações são enormes. Se este mapa for autêntico, significa que Colombo não descobriu o Novo Mundo. Ele seguiu instruções. É claro que os críticos argumentam que o mapa é uma criação muito posterior, ou até mesmo uma falsificação. Mas outros apontam para sua impressionante precisão geográfica. Ele mostra continentes que nem sequer deveriam existir no século XV. Alguns acreditam que cópias dele, ou conhecimento dele, de alguma forma chegaram aos exploradores europeus por meio de rotas comerciais ou arquivos roubados. Será que a China, e não a Europa, liderou a primeira onda de exploração global? O mistério do mapa de Zhou ainda está se desenrolando. Mas, se for real, inverterá a história da exploração humana e forçará uma reescrita completa de quem realmente descobriu o que e quando. Na província chinesa de Zhejiang, agricultores estavam drenando um lago em 1992, quando se depararam com algo inacreditável. Uma enorme caverna artificial escondida sob a água. Ao cavarem mais fundo, encontraram não apenas uma, mas 24 enormes câmaras subterrâneas. Cada uma esculpida à mão, com paredes simétricas, linhas retas, superfícies polidas e marcas decorativas de cinzel. Mas aqui está a parte mais chocante. Não há absolutamente nenhum registro histórico de sua construção. Nenhum registro escrito, nenhuma menção em textos antigos, nenhuma ferramenta deixada para trás. Essas cavernas são enormes, algumas com mais de 30 metros de altura, e foram escavadas em arenito sólido. Especialistas estimam que a remoção de tanta rocha teria exigido centenas de pessoas trabalhando por anos. No entanto, há silêncio absoluto nos registros históricos, como se os construtores tivessem desaparecido ou nunca tivessem existido. Ninguém sabe para que serviam. Armazenamento, templos, uma base militar. Alguns até sugerem que as cavernas podem ter sido construídas para sobreviver a algo, como um cataclismo. A precisão, a simetria e a escala levaram alguns teóricos a se perguntar se as cavernas foram projetadas com conhecimento avançado. Seriam elas os restos de uma civilização esquecida? Apesar de toda a pesquisa, as cavernas Longzhou continuam sendo um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Elas não eram naturais, não eram aleatórias. Alguém as construiu. Mas quem, por quê e como? Essa parte ainda é um completo mistério. No alto das montanhas enevoadas do sul do Equador, a província de Loja guarda um dos mistérios arqueológicos mais estranhos da América do Sul. Há décadas, os moradores locais contam histórias de gigantes antigos, seres tão altos que seus ossos precisavam ser carregados em carroças. A maioria atribuiu isso ao folclore, até que descobertas reais começaram a surgir. Na década de 1960, pesquisadores em um sistema de cavernas perto da fronteira entre Equador e Peru descobriram um conjunto de ossos que não correspondiam às proporções humanas normais. Um fêmur enorme, um crânio parcial e vários fragmentos de costelas, grandes demais para pertencer a qualquer animal nativo conhecido. Quando dimensionados, os restos mortais sugeriam uma figura humana com bem mais de 2 metros de altura. Não eram relíquias fantásticas. Foram examinadas fisicamente, documentadas e fotografadas. No entanto, por razões ainda obscuras, foram discretamente removidas da vista do público. Alguns cientistas acreditam que os restos mortais podem ser explicados por casos raros de gigantismo, ou até mesmo por parentes humanos extintos. Mas outros apontam para lendas antigas que se espalham pela região. Histórias de povos imponentes que viveram antes das civilizações modernas. As tribos da região ainda falam deles com respeito e cautela. Dizem também que os arqueólogos às vezes encontram esses gigantes colossais durante escavações, mas não informam o público sobre isso. Em Loja, a linha entre mito e história parece muito, muito tênue. Escondida no Vale do Supe, no Peru, cercada por deserto e silêncio, encontra-se uma das cidades mais antigas já descobertas, Caral. Este lugar reescreve a história simplesmente por existir. A datação por radiocarbono estima que tenha quase 5.000 anos, e algumas evidências sugerem que o sítio arqueológico pode ter cerca de 10.000 anos. Isso é mais antigo que as pirâmides egípcias e Stonehenge, mas eis o que a torna ainda mais fascinante. Era uma cidade totalmente desenvolvida, não apenas cabanas ou habitações simples, mas pirâmides, praças, áreas residenciais e um complexo sistema de irrigação. Caral não tinha muros, armas, nem sinais de guerra. Só isso já a diferencia. Era uma civilização pacífica que prosperou por meio do comércio, da agricultura e da arquitetura avançada.
Enormes estruturas piramidais eram feitas de pedra e terra, cuidadosamente posicionadas em alinhamento com eventos astronômicos. Algumas estruturas tinham sistemas acústicos integrados que permitiam que as vozes fossem transmitidas com clareza de uma plataforma para outra. É uma forma antiga de engenharia sonora que os pesquisadores ainda não compreendem completamente. Nenhuma língua escrita foi descoberta lá, mas cordas com nós conhecidas como quipu, usadas para manter registros, sugerem que Caral pode ter tido um sistema de comunicação anterior à escrita. Quanto mais os arqueólogos escavam, mais perguntas surgem. Quem ensinou essas pessoas a construir com tanta precisão? Por que seu conhecimento pareceu desaparecer tão completamente? Caral não era apenas uma cidade. Era uma civilização que existiu há tanto tempo que desafia a linha do tempo de tudo o que pensávamos saber sobre o desenvolvimento humano nas Américas. E talvez no mundo. No leito do rio Taunton, em Massachusetts, encontra-se uma rocha de 40 toneladas, coberta por estranhas gravuras que confundem e fascinam pesquisadores há séculos. Esta é a rocha Dayton, e ninguém consegue chegar a um acordo sobre quem fez os símbolos, ou o que eles significam. Alguns dizem que são marcas de nativos americanos, outros acreditam que vieram de exploradores nórdicos. Há até alegações de que foram deixadas pelos fenícios ou por viajantes do outro lado do oceano, muito antes de Colombo. A rocha tem centenas de símbolos, linhas, setas, formas humanoides, espirais e o que parecem runas ou alfabetos antigos. O estilo não corresponde a nenhum sistema de escrita conhecido. Isso é parte do que o torna tão misterioso. Ao longo dos anos, as teorias só se multiplicaram. Alguns acreditam que as gravuras representam uma língua perdida. Outros acham que é uma mensagem codificada que não foi decifrada. Há até especulações sobre os primeiros visitantes da Ásia, ou civilizações que não deixaram nenhum vestígio. Apesar de ser estudada há mais de 300 anos, não há uma resposta clara. A rocha foi transferida para um pequeno museu para protegê-la da erosão, mas o mistério permanece. Por que alguém gravaria uma mensagem em uma pedra enorme no meio de um rio? Seria um marcador territorial? Um calendário celestial? Ou algo deixado para trás para nos confundir milhares de anos depois? Uma coisa é certa: a rocha de Dayton não se encaixa perfeitamente em nenhum capítulo conhecido da história americana. É uma pista do passado que se recusa a revelar seu significado. Por toda a ilha da Sardenha, antigas estruturas de pedra se estendem sob o sol, algumas com mais de 30 metros de comprimento, com entradas grandes o suficiente para alguém com o dobro do tamanho de um ser humano médio passar. Os moradores locais as chamam de Tombe dei Gigante, tumbas dos gigantes, e elas têm sido o centro de mistério e especulação por gerações. Arqueólogos associam essas tumbas megalíticas à civilização nurágica, que floresceu na ilha há mais de 3.000 anos. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. De acordo com o folclore regional, as tumbas não eram simbólicas. Elas foram construídas para gigantes de verdade. Histórias falam de seres com enorme força que outrora vagaram pela ilha, ajudando a construir fortalezas de pedra e torres estranhas que ainda hoje estão de pé. E ao longo dos anos, moradores alegaram ter visto, ou até mesmo descoberto, enormes restos de esqueletos, embora a maioria tenha sido levada pelas autoridades ou silenciosamente enterrada novamente. Nenhum esqueleto gigante confirmado permanece em exibição pública, mas a escala e o layout das tumbas continuam a levantar questões. Por que humanos de tamanho normal construiriam locais de sepultamento tão grandes? E por que tantas dessas estruturas se alinham com pontos astronômicos importantes, equinócios, solstícios e eventos lunares? Isso levou alguns a se perguntarem se essas tumbas serviam a múltiplos propósitos, talvez como locais cerimoniais, talvez até mesmo como marcadores para observadores celestiais, ou talvez elas realmente abrigassem os restos mortais de uma raça esquecida cuja história está apenas parcialmente enterrada. Nos arredores de Inverness, nas tranquilas charnecas da Escócia, erguem-se os Clava Cairns, antigos túmulos de pedra mais antigos que as pirâmides. À primeira vista parecem simples pilhas de pedras, mas olhando mais de perto você notará algo sinistro. Cada um desses túmulos está perfeitamente alinhado com o pôr do sol no solstício de inverno. A luz entra por uma passagem estreita, iluminando a câmara interna com um brilho alaranjado que dura apenas alguns minutos. É um momento congelado no tempo, e ninguém sabe como os construtores o construíram há mais de 4.000 anos. Há pedras eretas espalhadas ao redor dos montes de pedras, cada uma colocada com precisão. Alguns pesquisadores acreditam que o layout fazia parte de um calendário sagrado. Outros sugerem que poderia ter sido usado para cerimônias rituais que cronometravam a vida com as estrelas. E há aqueles que vão mais longe, afirmando que os montes de pedras de clava não eram apenas locais de sepultamento, eram portais. Portais entre mundos, abertos pela luz, pelo som ou pelo movimento dos céus. Não é de se admirar que este lugar tenha inspirado inúmeros mitos e até cenas em histórias de viagem no tempo. O cenário, a quietude e a maneira como o local reage a eventos celestiais, tudo parece intencional, projetado para algo mais do que memória.
Em um arquivo particular no Japão, pesquisadores descobriram uma misteriosa figura mumificada, parte humana, parte peixe. Conhecida como múmia-sereia, ela tinha o torso de uma pequena mulher e a cauda de um peixe, perfeitamente preservada em uma caixa de madeira. As lendas dizem que ela trazia fortuna ou desastre. Mas aqui está o estranho. Tomografias mostram estrutura óssea real, dentes semelhantes aos humanos e órgãos internos. Alguns especialistas acreditam que seja um objeto ritual. Outros acham que pode ser evidência de uma espécie extinta que nunca deveríamos ter encontrado. Seja lá o que for, ninguém conseguiu explicar. Em 1980, enterrado sob camadas de sedimentos no Alto Egito, arqueólogos descobriram um esqueleto humano diferente de tudo o que já tinham visto. Datado de cerca de 33 mil anos atrás, os restos mortais de Naslet Khater apresentavam uma mistura de características que não faziam sentido. O esqueleto era claramente de Homo sapiens, mas com ossos excepcionalmente robustos, um crânio de aparência primitiva e características mais comumente encontradas em ancestrais humanos mais antigos. Era como se duas espécies diferentes tivessem se fundido em um só corpo. Alguns pesquisadores acreditam que isso seja prova de uma população desconhecida que outrora vagava pelo norte da África, possivelmente cruzando com os primeiros Homo sapiens. Outros acreditam que pode ser um retrocesso genético, mas eis o que torna essa descoberta realmente estranha. Sugere que os humanos modernos, como os conhecemos, podem não ter se desenvolvido ao longo de uma linha do tempo precisa. Pode ter havido outros grupos inteligentes vivendo na mesma época, aqueles que não sobreviveram ou foram absorvidos pela nossa linhagem. Se sim, quem eram eles e por que desapareceram? Descoberto perto da atual Bagdá na década de 1930, um jarro de barro com um cilindro de cobre e uma barra de ferro dentro era diferente de tudo o que havia nas ruínas ao redor. Quando reconstruído, parecia suspeitosamente com uma simples célula galvânica. Uma bateria. Sim, uma fonte de energia de 2000 anos. Esta bateria de Bagdá, como é chamada agora, podia produzir uma pequena carga elétrica quando preenchida com vinagre ou suco de limão. Mas para que era usada? Não há fios nem máquinas. Alguns sugerem que pode ter sido usada para galvanoplastia, revestir objetos com finas camadas de metal. Outros acham que pode ter sido parte de práticas médicas ou rituais primitivas. A arqueologia tradicional diz que é improvável que as pessoas da época compreendessem completamente a eletricidade, mas os componentes estão lá, e o fato de vários jarros semelhantes terem sido encontrados na mesma região sugere que alguém sabia o que estava fazendo. Seja uma ferramenta científica ou um item ritual com efeitos elétricos, esta bateria nos obriga a perguntar: o que mais as civilizações antigas sabiam que nós ignoramos? Em 1933, nas profundezas de um cemitério no México, arqueólogos fizeram uma descoberta que desafiava a lógica. Uma pequena cabeça de terracota, claramente de origem romana, enterrada sob camadas pré-colombianas, encontrada em Tecaxic, Calixtlahuaca. O objeto tinha barba, traços faciais europeus e um estilo nunca visto na arte mesoamericana antiga. Testes confirmaram que o contexto do enterro era autêntico, antecedendo Colombo em séculos. Isso deixa duas opções. Ou a cabeça chegou lá por meio de contato desconhecido muito antes da exploração europeia, ou algo na linha do tempo está completamente errado. Alguns estudiosos afirmam que é um caso de contaminação. Talvez alguém tenha deixado o artefato cair durante a escavação. Mas outros acreditam que é evidência de contato transoceânico entre o Velho e o Novo Mundo, muito antes de 1492. Se isso for verdade, abre a porta para um mundo antigo muito mais conectado do que jamais imaginamos. Espalhadas pela Europa, de rios na Alemanha a túmulos vikings na Escandinávia, arqueólogos descobriram espadas tão avançadas que parecem completamente fora de lugar na história. Gravada nas lâminas, há uma única palavra: Ulfiberato. Não eram adereços cerimoniais, eram armas de verdade, mortais, duráveis e construídas com um nível de metalurgia que só reapareceria na era industrial. O segredo está no aço. As espadas Ulfibert eram feitas com aço de cadinho, um metal tão puro e rico em carbono que podia resistir a golpes que fariam outras espadas se estilhaçarem. Não era para existir na Europa na época. O processo para criá-la envolve controle preciso de calor e materiais avançados. No entanto, de alguma forma, um pequeno grupo de ferreiros medievais decifrou o código. Ninguém sabe exatamente como. Alguns acreditam que a técnica surgiu por meio de comércio secreto com o Oriente Médio. Outros acreditam que um mestre ferreiro perdido passou a receita antes que ela desaparecesse. Há até teorias de que essas espadas foram feitas usando conhecimento esquecido, possivelmente mais antigo que a própria era viking. Das milhares de espadas encontradas daquela época, apenas algumas dezenas carregam a marca Ulfbert. Elas não eram para guerreiros comuns. Eram ferramentas de elite, possivelmente até sagradas. E elas levantam uma questão maior: com que frequência a tecnologia humana avançou, apenas para desaparecer e ser redescoberta séculos depois?
Um grupo de garotos caçando coelhos em Arthur's Seat, a colina rochosa que se ergue sobre Edimburgo, tropeçou em algo assustador. Escondidos dentro de uma pequena caverna, empilhados ordenadamente em fileiras, estavam 17 caixões em miniatura. Cada um tinha cerca de 10 centímetros de comprimento. Era feito de madeira e continha uma pequena figura humana totalmente vestida. Os garotos, assustados com a descoberta, supostamente destruíram alguns dos caixões antes que os adultos percebessem. Os sobreviventes intrigaram os pesquisadores por quase 2 séculos. Quem os colocou lá e por quê? Alguns acreditam que os caixões faziam parte de um ritual esquecido, possivelmente ligado à bruxaria ou a uma antiga prática de sepultamento. Outros sugeriram uma teoria mais assustadora. A descoberta ocorreu poucos anos após os infames assassinatos de Burke e Hare, quando 2 homens mataram 16 pessoas em Edimburgo e venderam os corpos para uma faculdade de medicina. Essas pequenas figuras poderiam ser enterros simbólicos para suas vítimas, uma tentativa de lhes conceder paz na morte. Testes na madeira revelaram que os caixões provavelmente foram colocados lá ao longo de várias décadas, o que significa que o fabricante pode ter retornado ao local várias vezes para adicionar mais. Algumas figuras estavam vestidas com roupas costuradas de tecido, que já havia começado a se deteriorar, sugerindo que eram velhas antes de serem seladas dentro de seus pequenos túmulos. A atenção aos detalhes é inquietante. Alguém se importou o suficiente para esculpir essas figuras, vesti-las e colocá-las cuidadosamente em seu local de descanso final. Mas nenhum registro, nenhuma confissão e nenhuma evidência clara jamais revelaram a verdade. Espalhados por antigas ruínas mesoamericanas, estranhos anéis circulares de pedra deixaram os arqueólogos questionando seu verdadeiro propósito. Esses anéis, geralmente montados no alto de paredes de templos ou independentes em locais cerimoniais, são comumente considerados remanescentes do antigo jogo de bola mesoamericano. Mas alguns pesquisadores acreditam que há mais neles do que apenas esporte. Teorias surgiram sugerindo que essas estruturas podem ter tido uma função totalmente diferente, ligada à energia, ao som e possivelmente até a algo mais misterioso. Ao contrário do equipamento típico de jogo, alguns desses anéis parecem estranhamente colocados, posicionados de maneiras que tornam seu uso em um jogo de bola quase impossível. Sua simetria precisa e os materiais usados, calcário, granito e até mesmo vestígios de mica, levantaram suspeitas de que eles poderiam ter sido parte de uma tecnologia desconhecida. Mica, um mineral com propriedades isolantes, foi encontrada em outros sítios mesoamericanos, incluindo a Pirâmide do Sol em Teotihuacan. Esses anéis poderiam ter sido usados para canalizar energia, talvez até mesmo trabalhando em conjunto com as próprias pirâmides. Alguns pesquisadores testaram as propriedades acústicas desses anéis e descobriram que eles amplificam o som de maneiras que parecem intencionais demais para serem uma coincidência. Cantos, palmas ou mesmo os sons naturais do vento passando por eles criam ressonâncias misteriosas, quase como um antigo sistema de som projetado para amplificar vozes ou mensagens ritualísticas. Isso levanta ainda mais perguntas. Eles eram instrumentos de comunicação, dispositivos rituais ou algo totalmente diferente? Por décadas, as vastas planícies desérticas do sul do Peru esconderam um dos mistérios mais intrigantes da história, a linha de Nazca. Figuras enormes de animais, formas humanoides e padrões geométricos se estendem pela paisagem árida, algumas medindo mais de 180 metros. Elas só podem ser vistas completamente de cima, levando a especulações infinitas sobre como e por que foram criadas. E quando os pesquisadores pensavam que tinham mapeado todas elas, a tecnologia moderna revelou algo surpreendente. Nos últimos anos, a inteligência artificial e imagens de drones de alta resolução descobriram mais de 160 novos geoglifos, escondidos sob camadas de areia e erosão. Essas esculturas recém-descobertas são menores do que as famosas figuras de Nazca, mas igualmente detalhadas, retratando criaturas desconhecidas, pássaros e figuras humanoides retorcidas com membros exagerados. Alguns desenhos não correspondem a nenhuma iconografia conhecida da cultura Nazca, levantando a questão de quem os criou. Algumas dessas figuras parecem colocadas deliberadamente em áreas difíceis de localizar, como se fossem feitas para serem vistas apenas de certos ângulos ou sob condições específicas. O nível de precisão e escala envolvido em sua criação sugere conhecimento de técnicas avançadas de topografia, mas elas foram feitas muito antes de ferramentas modernas existirem. As teorias variam de significado religioso ou astronômico a mensagens para os deuses ou algo completamente diferente. O pensamento mais assustador: ainda pode haver centenas de outras esperando para serem descobertas, desaparecendo lentamente sob séculos de poeira. E este não é o único lugar onde algo enorme e esquecido acaba de ser trazido à luz. A milhares de quilômetros de distância, nas profundezas das selvas do México, outra maravilha perdida está finalmente emergindo. Durante séculos, as ruínas da civilização maia foram engolidas pela selva densa, seus templos de pedra tomados por raízes e vinhas. Muitas cidades antigas permanecem desconhecidas, escondidas sob camadas de folhagem. Mas em 2024, um avanço veio com a descoberta de Valeriana, uma cidade maia desconhecida no coração da região de Campeche, no México. Usando a tecnologia LIDAR,
um método de escaneamento que corta a vegetação densa. Arqueólogos descobriram mais de 6.500 estruturas, incluindo pirâmides imponentes, praças e um enorme complexo cerimonial. Este não era apenas um pequeno assentamento, era um grande centro político e cultural, um que havia sido completamente esquecido. Ao contrário de outros sítios maias, o layout de Valeriana sugere um estilo arquitetônico único, não comumente encontrado na região. Suas estruturas se alinham com padrões celestes, sugerindo uma conexão profunda entre os construtores da cidade e as estrelas. Estranhamente, nenhum registro menciona Valeriana em textos maias conhecidos, e os pesquisadores ainda não sabem ao certo por que uma cidade tão significativa desapareceu. Alguns especulam guerra, seca ou um colapso interno. Outros acreditam que as respostas ainda podem estar enterradas sob a selva, trancadas dentro de templos e túneis ainda a serem explorados. Contanto ainda desconhecido, a descoberta de Valeriana levanta um pensamento inquietante. Se uma cidade dessa escala permaneceu sem ser detectada até agora, o que mais ainda está escondido, esperando para ser encontrado? Talvez alguns desses segredos não estejam enterrados em florestas, mas nas profundezas das areias do deserto do Egito, onde uma tumba perdida de um faraó esquecido foi finalmente desenterrada. Os desertos do Egito, há muito tempo, escondem segredos do passado. E quando parecia que todas as tumbas dos grandes faraós tinham sido encontradas, algo notável surgiu das areias. No início de 2025, arqueólogos descobriram a tumba, há muito perdida, do faraó Tutmés II, um governante da 18ª dinastia do Egito, cujo local de descanso final permaneceu um mistério por séculos. Escondida em uma seção remota da necrópole de Tebas, a entrada da tumba estava selada há mais de 3.000 anos, intocada por saqueadores ou exploradores. No interior, pesquisadores descobriram esculturas de parede em ruínas, desbotadas, mas ainda retratando o reinado do rei, rituais e jornada celestial para a vida após a morte. Mas algo estava faltando: o próprio Tutmés II. Seu sarcófago estava lá, mas estava vazio. A descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Tutmés II governou por apenas um curto período, ofuscado por sua esposa, Hatshepsut, que mais tarde se declarou faraó. Sua múmia havia sido encontrada anteriormente, no século XIX, entre uma coleção de restos mortais reais, realocados às pressas em tempos antigos. Mas por que seu túmulo original foi abandonado? Alguns estudiosos acreditam que lutas políticas podem ter levado à sua profanação, enquanto outros acham que os padres moveram seu corpo deliberadamente para protegê-lo. Os artefatos encontrados lá dentro, armas cerimoniais, joias e vasos com inscrições, sugerem um enterro elaborado, destinado a um governante de grande importância. No entanto, a falta de seus restos mortais deixa uma sensação de algo inacabado, uma história ainda esperando para ser reconstituída. O Egito pode ter muito mais tumbas reais não descobertas, mas artefatos misteriosos não são encontrados apenas em tumbas antigas. Alguns estão escondidos em lugares inesperados, como o deserto remoto da Austrália, onde estranhas esculturas podem reescrever a história. Em uma parte isolada do mato australiano, nas profundezas das formações de arenito do Hunter Valley, uma descoberta inquietante continua a confundir os pesquisadores. Os glifos de Gosford, como são conhecidos, são uma série de estranhas esculturas gravadas em gravuras rupestres que têm uma semelhança incrível com hieróglifos egípcios. Alguns acreditam que essas marcações, que parecem mostrar barcos de faraós e símbolos da vida após a morte, são evidências do contato do Antigo Egito com a Austrália, uma possibilidade que desafia tudo o que sabemos sobre a exploração inicial. Se for real, significaria que os marinheiros do Nilo fizeram a traiçoeira jornada através do oceano há milhares de anos, muito antes de os europeus pisarem no continente. Os céticos argumentam que os glifos são uma farsa, esculpida nos tempos modernos. Mas os geólogos examinaram o desgaste nas esculturas e descobriram que algumas marcações parecem significativamente mais antigas do que se pensava anteriormente. Se forem genuínas, quem as criou? Uma civilização desconhecida poderia ter deixado para trás vestígios de uma língua perdida? Poderiam os viajantes naufragados do Antigo Egito terem se encontrado presos nesta terra e deixado sua história para trás em pedra? A verdade permanece enterrada sob camadas de tempo, e até que novas evidências surjam, os glifos de Gosford continuam sendo uma das descobertas mais controversas e inexplicáveis da história da Austrália. No entanto, elas não são as únicas marcas antigas que desafiam a explicação. Nas profundezas dos penhascos rochosos do Texas, uma pintura de 4.000 anos se estende pelas paredes de uma caverna rasa, seus pigmentos desbotados ainda segurando um mistério que se recusa a desaparecer. O White Shaman Mural, um dos sítios de arte rupestre mais enigmáticos da América do Norte, retrata estranhas figuras humanoides com corpos alongados, braços estendidos e olhos vazios. Alguns parecem estar flutuando, cercados por linhas e símbolos giratórios. Pesquisadores há muito debatem seu significado. Era uma forma primitiva de contar histórias, uma visão de deuses ou algo completamente diferente?
Os Huichol locais acreditam que o mural representa a jornada de um xamã entre mundos, uma visão espiritual registrada em pedra. Mas outros notaram semelhanças assustadoras entre essas figuras e descrições modernas de extraterrestres. As formas altas e sobrenaturais lembram aquelas vistas em antigas artes rupestres ao redor do mundo, da Austrália à África. Alguns pesquisadores sugerem que o mural retrata um encontro, onde povos antigos testemunharam algo que não conseguiam entender e pintaram da única maneira que sabiam. A localização do mural, escondido dentro de um cânion acidentado, e seu alinhamento com eventos celestiais só aumentam o mistério. Essas figuras eram espíritos de deuses ou visitantes do além. Ninguém sabe ao certo. Mas assim como o mural do xamã branco levanta questões sobre seres estranhos no passado, uma descoberta chocante em Wyoming sugere algo igualmente bizarro, desta vez na forma de uma múmia inexplicável. No alto das montanhas San Pedro, em Wyoming, 2 garimpeiros fizeram uma descoberta que desafiava a lógica. Dentro de uma pequena caverna, selada atrás de uma parede grossa de rocha, eles encontraram um pequeno corpo mumificado, sentado ereto, como se os observasse. A figura não tinha mais de 35 centímetros de altura, com um crânio de formato estranho, nariz achatado e olhos profundos e sem vida. A princípio, alguns acreditaram que era uma farsa ou os restos mortais de uma criança, mas as radiografias revelaram algo chocante. Não era uma criança comum. O esqueleto tinha características adultas totalmente formadas, incluindo um conjunto completo de dentes. Alguns especialistas estimaram que, se estivesse vivo, o ser teria apenas 60 centímetros de altura. Lendas nativas americanas locais falam de pessoas minúsculas, conhecidas como Nimerigar, que viviam nas montanhas e eram consideradas guerreiras ferozes. Essa múmia poderia ser a prova de que as lendas eram reais. Alguns pesquisadores sugeriram que os restos mortais pertencem a um indivíduo com uma condição genética rara, mas o estado perfeitamente preservado do corpo e a estrutura óssea incomum desafiam essa explicação. Aumentando o mistério, a múmia desapareceu da vista do público, depois de ser propriedade privada por anos, deixando apenas raios-x e fotografias como evidência de sua existência. O que exatamente foi encontrado naquela caverna? Era uma espécie desconhecida, uma deformidade antiga ou algo mais estranho? Sem os restos mortais originais para estudar, a verdade pode nunca ser conhecida. Mas seres misteriosos, sejam pintados em paredes de cavernas ou selados em tumbas de pedra, não são as únicas descobertas desconcertantes. Às vezes, não é um corpo que levanta questões, mas uma estrutura em si, construída por mãos desconhecidas para um propósito que ninguém pode explicar. Nas profundezas das colinas ondulantes de Ohio, um monte enorme e sinuoso se estende por quase 400 metros pela paisagem. Suas curvas sinuosas lembram uma serpente se desenrolando, sua cabeça apontando para o sol poente no solstício de verão. O Great Serpent Mound é uma das obras de terraplenagem mais misteriosas da América do Norte, construída há milhares de anos, mas por quem e por quê continua sendo uma questão em aberto. Ao contrário dos montes funerários espalhados pelo centro-oeste, esta estrutura não contém restos humanos. Seus construtores deixaram nenhum registro escrito, nenhuma inscrição, nenhuma evidência clara de seu verdadeiro propósito. Por anos, os arqueólogos debateram suas origens. Alguns acreditavam que o povo Adena, que viveu na área por volta de 800 anos a.C., o criou. Outros apontaram para a cultura Fort Ancient posterior, por volta de 1000 d.C., mas a datação por radiocarbono produziu resultados conflitantes, deixando sua idade exata incerta. Alguns pesquisadores acreditam que o monte se alinha com eventos celestes, possivelmente marcando eclipses ou rastreando movimentos planetários. Outros sugerem que era um local para cerimônias espirituais ou uma oferenda a uma divindade cobra. Teorias até se aventuraram no reino do inexplicável. Era para ser visto de cima, projetado para observadores no céu? O mistério se aprofunda quando se consideram efígies de serpentes semelhantes, encontradas em diferentes partes do mundo, sugerindo uma conexão perdida entre culturas antigas. Embora o monte permaneça intacto, o tempo corroeu as pistas que poderiam explicar seu verdadeiro significado. Cientistas continuam buscando respostas, mas por enquanto, o Grande Monte da Serpente mantém seus segredos enterrados na terra. No entanto, algumas estruturas não estão enterradas. Algumas ficam escondidas sob a água, invisíveis por séculos. E nas profundezas do Lago Michigan, uma das descobertas subaquáticas mais desconcertantes apenas começou a se revelar. Sob as águas frias e escuras do Lago Michigan, mergulhadores tropeçaram em algo inesperado. Um anel de grandes pedras, dispostas em um padrão assustadoramente semelhante ao Stonehenge da Inglaterra. Repousando cerca de 12 metros abaixo da superfície, a formação passou despercebida por séculos, escondida por sedimentos e pelas profundezas turvas do lago. Mas a descoberta não terminou aí. Entre as pedras, os pesquisadores encontraram algo ainda mais estranho. Uma única rocha esculpida, com o que parece ser uma imagem de um mastodonte, um animal que foi extinto há mais de 10 mil anos. Se esta gravura for genuína, significa que as pedras foram dispostas por uma civilização que existiu durante a última era glacial, muito antes da história registrada. Quem poderia tê-lo construído?
Qual era o propósito? Alguns teóricos sugerem que era um local cerimonial, um lugar sagrado usado por antigas culturas norte-americanas para rituais desconhecidos. Outros se perguntam se isso poderia estar ligado aos inúmeros naufrágios e lendas que cercam o Lago Michigan, histórias de desaparecimentos, navios fantasmas e o chamado Triângulo do Lago Michigan. Cientistas ainda estão estudando o local, mas investigar estruturas subaquáticas não é uma tarefa fácil. Ao contrário das ruínas terrestres, essas pedras são de difícil acesso e as areias movediças podem estar escondendo ainda mais segredos. Este local submerso poderia ser evidência de uma cultura pré-histórica avançada ou é parte de uma formação natural confundida com algo feito pelo homem. Até que mais pesquisas sejam feitas, a resposta permanece tão obscura quanto as águas que a escondem. Mas uma coisa é certa: estruturas antigas, enterradas na terra ou escondidas sob as ondas, continuam a desafiar nossa compreensão da história. E algumas, como aquelas encontradas em um vale remoto na Sibéria, podem não ser ruínas, mas algo muito mais estranho. No deserto remoto e desolado de Yakutia, Sibéria, estranhas estruturas metálicas jazem escondidas sob o terreno pantanoso. Conhecida como o Vale da Morte, esta região tem sido fonte de lendas arrepiantes por séculos. Caçadores locais e tribos nômades falam de caldeirões gigantes de metal parcialmente enterrados no permafrost, domos lisos e arredondados que parecem impossivelmente avançados para sua suposta idade. Alguns que se aventuraram muito perto afirmam ter adoecido depois, seus corpos misteriosamente enfraquecidos, como se o próprio solo estivesse irradiando uma força invisível. As primeiras histórias registradas dessas estruturas datam do século XIX, mas elas existem no folclore local há muito mais tempo. Alguns acreditam que os caldeirões são remanescentes de um antigo sistema de armas, possivelmente construído por uma civilização perdida para se defender contra ameaças desconhecidas. Outros sugerem que eles estão conectados a algo ainda mais bizarro, evidências de atividade extraterrestre. Há relatos de luzes brilhantes e fenômenos aéreos incomuns nos céus acima desta região, levando alguns a teorizar que essas cúpulas de metal estão ligadas a OVNIs, possivelmente servindo como locais de pouso ou fontes de energia. Tentativas de estudar os caldeirões foram recebidas com frustração. Ao longo dos anos, várias expedições tentaram localizá-los, mas a paisagem parece mudar. Algumas estruturas que foram relatadas décadas atrás não podem mais ser encontradas. Alguns pesquisadores acreditam que eles podem ter afundado mais profundamente no pântano, engolidos pelo tempo e pela natureza. Com o derretimento do permafrost devido às mudanças climáticas, novas descobertas podem surgir em breve. Até então, o Vale da Morte continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da Sibéria. Mas este não é o único artefato de metal enigmático encontrado na história antiga. A milhares de quilômetros de distância, na China, misteriosos discos de jade continuam desafiando explicações. Mais de 5.000 anos atrás, muito antes da ascensão da China Imperial, uma cultura desconhecida criou centenas de discos de jade perfeitamente esculpidos. Conhecidos como discos Bi, esses artefatos circulares foram desenterrados de cemitérios que datam do período neolítico. Alguns são simples e sem adornos, enquanto outros são cobertos por entalhes intrincados, geralmente representando criaturas semelhantes a serpentes ou símbolos celestiais. O propósito desses discos permanece completamente desconhecido. O que torna esses artefatos tão estranhos é o nível de habilidade envolvido. O jade é uma pedra incrivelmente dura, difícil de moldar mesmo com ferramentas modernas. No entanto, esses artesãos antigos que não tinham acesso a formões de metal conseguiram cortar e polir os discos em círculos quase perfeitos. A precisão é quase sobrenatural, como se quem os fez possuísse uma compreensão de engenharia além do que deveria ter sido possível na época. Ainda mais desconcertante é o fato de que nenhum texto da China antiga menciona seu propósito exato. Eles eram usados para cerimônias ritualísticas, eram símbolos de poder, ou poderiam ter tido uma função mais tecnológica, talvez até mesmo uma conexão com o céu. Alguns pesquisadores fizeram comparações entre os discos Bi e objetos circulares semelhantes encontrados em outras culturas antigas, como os anéis de pedra da Mesoamérica. Teóricos sugeriram que esses artefatos de jade podem ter representado portais para outro mundo, possivelmente ligados a seres celestiais adorados por civilizações antigas. Há até especulações de que os discos Bi foram modelados a partir de algo visto no céu, objetos voadores, rodas divinas ou fontes de energia desconhecidas. Sem registros escritos, seu verdadeiro propósito permanece enterrado no passado. Mas sua descoberta nos força a perguntar: como uma sociedade antiga criou objetos de jade tão perfeitos e polidos com ferramentas que não deveriam ter sido avançadas o suficiente? Que conhecimento eles possuíam que não entendemos mais? Em Sichuan, China, arqueólogos descobriram algo que desafiava tudo o que se sabia sobre a antiga civilização chinesa.
enormes máscaras douradas com características exageradamente alienígenas. Essas relíquias, encontradas nas ruínas de Sanxingdui, datam de pelo menos 3.000 anos, pertencendo a uma cultura desconhecida que não deixou registros escritos. As máscaras são diferentes de tudo de outras dinastias chinesas. Elas têm olhos enormes e arregalados, orelhas alongadas e rostos anormalmente largos, parecendo mais algo de outro planeta do que a arte tradicional chinesa. Alguns dos olhos são esbugalhados e estendidos, como se tentassem representar um ser com uma perspectiva não humana. Isso levou a especulações selvagens. Essas máscaras foram inspiradas por algo real, algo que essas pessoas antigas realmente viram. Alguns acreditam que elas retratam deuses ou seres mitológicos, enquanto outros sugerem algo ainda mais estranho, evidências de encontros extraterrestres antigos. Somando-se ao mistério, a civilização Sanxingdui desapareceu completamente. Ninguém sabe o porquê. Eles deixaram para trás artefatos enormes e intrincados, mas nenhuma pista sobre para onde foram. A descoberta dessas máscaras desafia a ideia de que as primeiras culturas da China eram isoladas. Elas poderiam ter tido contato com uma força desconhecida? Uma coisa é certa, a civilização Sanxingdui tinha um artesanato avançado, uma visão artística muito além de seu tempo e uma obsessão por rostos estranhos e sobrenaturais. O que os inspirou? E o que mais permanece enterrado sob a terra, esperando para mudar a história novamente? Um grupo de pesquisadores explorando o Monte Owen, na Nova Zelândia, fez uma descoberta que enviou ondas de choque pela comunidade científica. Nas profundezas da caverna escura e antiga, eles descobriram algo que não deveria estar lá. Uma garra enorme e perfeitamente preservada, completa com carne, músculos e escamas. A princípio, eles pensaram que pertencia a uma criatura recentemente falecida. Mas os testes revelaram algo chocante. A garra tinha mais de 3.300 anos. Ela pertencia ao Upland Moa, um pássaro pré-histórico que se pensava ter sido extinto muito antes da história registrada. Essa descoberta levantou uma questão assustadora. Como ela foi tão bem preservada? Moas eram pássaros imponentes e incapazes de voar, relacionados a avestruzes e emas, mas com uma diferença fundamental. Acreditava-se que eles tinham desaparecido muito antes de os humanos chegarem à Nova Zelândia. No entanto, a garra parecia fresca, quase como se a criatura tivesse morrido apenas alguns anos antes. Alguns até especularam. Pequenas populações desses gigantes pré-históricos poderiam ter sobrevivido muito mais do que pensávamos? E se sim, poderia haver outras criaturas há muito extintas, ainda espreitando nas cavernas, florestas e profundezas inexploradas do nosso mundo. Bem abaixo da antiga cidade de Teotihuacan, escondido por milhares de anos, fica um túnel que deixou os arqueólogos intrigados. Ele foi descoberto por acaso quando pesquisadores notaram um estranho buraco perto do Templo da Serpente Emplumada. O que eles encontraram embaixo foi surpreendente. Uma vasta passagem subterrânea que se estendia por mais de 100 metros, selada pelas pessoas que a construíram. O túnel estava cheio de milhares de artefatos, de esferas douradas a estátuas intrincadas. Mas a descoberta mais chocante foi algo inesperado: mercúrio líquido. A presença de mercúrio desencadeou teorias de que esta câmara era algo muito mais do que um local de sepultamento. Nas culturas mesoamericanas, o mercúrio era associado aos deuses. Muitas vezes, acreditava-se que representava rios do submundo. Alguns pesquisadores acreditam que esta poderia ser uma representação simbólica de um antigo portal entre mundos. Outros sugerem que quem construiu este lugar entendeu algo que nós não entendemos. Talvez o mercúrio tivesse um propósito tecnológico. Alguns até o associaram a antigas fontes de energia ou conhecimento perdido. Teotihuacan em si continua sendo um enigma. Ninguém sabe quem a construiu, e nenhum escrito de seus criadores foi encontrado. Apesar de suas enormes pirâmides e planejamento urbano avançado, a cidade foi misteriosamente abandonada. Alguns acreditam que os túneis sob Teotihuacan eram mais do que cerimoniais. Eles poderiam ter sido parte de uma tecnologia desconhecida, algo apagado da história. Quanto mais descobrimos, mais perguntas surgem. Conforme os pesquisadores exploravam os túneis sob Teotihuacan, eles descobriram mais do que apenas artefatos. O que encontraram sugeria algo ainda mais estranho. Com base em restos de esqueletos e esculturas antigas, os cientistas criaram uma reconstrução digital das pessoas que podem ter construído essas câmaras subterrâneas. Os resultados foram inquietantes. Essas figuras tinham cabeças alongadas, corpos finos e olhos grandes e escuros. Isso poderia ser prova de uma raça esquecida? Ou seriam algo completamente diferente? Ainda não há respostas. Em uma ilha remota no Ártico Russo, uma série de estranhos labirintos de pedra intrigam pesquisadores há décadas. Essas formações em espiral, construídas a partir de milhares de pequenas pedras, cobrem a ilha Bolshoi-Zayatsky. Não há registros históricos explicando quem as construiu ou por quê, mas elas permanecem assustadoramente intactas, apesar do clima severo. Alguns arqueólogos acreditam que elas datam de pelo menos 3.000 anos, enquanto lendas locais sussurram sobre uma civilização antiga que desapareceu sem deixar vestígios, o que torna
torna essas estruturas verdadeiramente misteriosas é sua precisão e propósito. Os labirintos não parecem ser caminhos simples. Alguns pesquisadores sugerem que eles eram usados para propósitos ritualísticos ou astronômicos, enquanto outros acreditam que serviam como condutores de energia ou até mesmo mapas estelares antigos. Ainda mais intrigante, labirintos semelhantes foram encontrados na Escandinávia e no Mediterrâneo, levantando questões sobre um possível conhecimento antigo compartilhado que conectava civilizações por grandes distâncias. No entanto, há algo inquietante sobre essas formações. Os moradores locais afirmam que elas contêm uma energia estranha, e alguns visitantes relatam sentir tonturas ou desorientação ao caminhar por elas. Uma civilização avançada e esquecida construiu essas espirais misteriosas? E se sim, que conhecimento eles possuíam que foi perdido no tempo? Em meio às ruínas antigas da Grécia, ofuscadas por grandes templos e monumentos, ergue-se uma estrutura que desafia as expectativas: a Pirâmide de Helinicon, uma formação de pedra megalítica que poucos fora da região sequer sabem que existe. Ao contrário das famosas pirâmides do Egito, esta é construída a partir de blocos de calcário toscos, empilhados com um nível incomum de precisão. Mas é aqui que o mistério começa. Sua idade é incerta. Algumas estimativas a colocam no século IV a.C., mas outras sugerem que ela pode ser milhares de anos mais velha, anterior até mesmo à Grande Pirâmide de Gizé. Não há registros claros de quem a construiu, e seu propósito permanece desconhecido. Alguns teóricos especulam que era uma antiga fortaleza, outros acreditam que era um local de sepultamento para uma classe dominante de elite, mas a construção levanta questões. Seu design é diferente de tudo na arquitetura grega, tendo semelhanças com estruturas piramidais encontradas na América do Sul e até mesmo na China. Isso poderia ser evidência de uma civilização antiga, com conhecimento compartilhado entre continentes, ou era parte de uma tradição grega perdida, apagada da história. O enigma de Helinicon permanece, escondido à vista de todos. No entanto, alguns acreditam que as respostas para os mistérios mais antigos da Terra não estão apenas enterradas sob ruínas, mas impressas nas próprias paisagens em que caminhamos. Se civilizações antigas prosperaram muito antes da história registrada, então que tipo de seres já vagaram por este planeta? Isso nos leva a um mistério ainda mais estranho, que desafia a própria linha do tempo da existência humana. Nas profundezas da natureza selvagem de Mpumalanga, África do Sul, esculpida em uma rocha de granito, encontra-se algo que parece impossível: uma pegada gigante semelhante à de um humano com mais de 1,2 metros de comprimento. Os moradores locais sabem disso há gerações, chamando-a de a pegada de Deus. Até hoje, geólogos e pesquisadores permanecem divididos sobre suas origens. Como tal pegada poderia existir em granito sólido, um material que leva milhões de anos para endurecer? A ciência convencional argumenta que a pegada poderia ser uma formação natural, moldada pela erosão ao longo do tempo. Mas outros acreditam em algo muito mais estranho. Isso poderia ser uma prova de gigantes pré-históricos? Textos antigos de culturas ao redor do mundo falam de seres imponentes que já caminharam na Terra. Mitos? Talvez. Mas quando estamos diante dessa pegada enorme, as linhas, a forma, a profundidade, ela parece assustadoramente real. Se foi feita por um ser vivo, que tipo de criatura a deixou para trás? O mistério se aprofunda quando consideramos outras descobertas inexplicáveis, ferramentas enormes, ossos enormes e lendas transmitidas por séculos. Uma antiga raça de gigantes existiu muito antes de nossas civilizações conhecidas? Se sim, para onde eles foram? Eles poderiam ter desaparecido como tantas culturas esquecidas, deixando para trás apenas tênues traços de sua existência? Ou estamos olhando para algo além de nossa compreensão? E então, há os artefatos. Objetos encontrados onde não deveriam estar, inscritos com símbolos que ninguém consegue decifrar. Um desses mistérios está na França, uma escrita antiga, esculpida em tábuas de pedra, sem origem conhecida. Em 1924, um fazendeiro francês que ara seu campo perto de Glosel tropeçou em algo que intrigaria os arqueólogos por décadas: uma coleção de estranhas tábuas inscritas, diferentes de tudo já encontrado antes. Essas pedras, junto com centenas de outros artefatos, estavam enterradas sob o solo, cobertas de símbolos que não tinham nenhuma semelhança com nenhuma escrita antiga conhecida. No momento em que foram desenterradas, a controvérsia surgiu. Elas eram reais ou uma farsa elaborada? Alguns especialistas as rejeitaram imediatamente, alegando que nenhuma civilização deveria ter existido naquela área há milhares de anos. Mas à medida que mais peças surgiam, estátuas de cerâmica, ferramentas de osso e tábuas esculpidas, o ceticismo começou a desaparecer. As inscrições não correspondiam a nenhuma língua conhecida, mas também não pareciam aleatórias. Alguns estudiosos notaram semelhanças assustadoras com os antigos fenícios, ibéricos e até protocretenses, sugerindo que uma civilização totalmente desconhecida pode ter prosperado na Europa, muito antes da história registrada. Quanto mais perguntas surgiam, mais profundo o mistério se tornava. A datação por carbono sugeriu que o local poderia ter 12 mil anos, empurrando suas origens para dentro da última era glacial.
Quem eram as pessoas que deixaram essas mensagens para trás? Qual foi o destino delas? Elas foram apagadas pelo tempo, ou resquícios de seu conhecimento poderiam ter sobrevivido de maneiras que ainda não entendemos. As tábuas de Glosel permanecem um mistério não resolvido, um sussurro de um passado esquecido, esperando para ser decifrado. Mas nem todos os segredos antigos estão escondidos sob a terra. Alguns estão enterrados nas próprias paredes das estruturas deixadas para trás. Alguns guardam segredos que ainda podemos sentir vibrando através da pedra, ecoando através do tempo. Na ilha de Malta, sob camadas de rocha e terra, encontra-se uma estrutura diferente de qualquer outra no mundo. O hipogeu de Hal Saflieni, um templo subterrâneo, uma necrópole ou algo completamente diferente. Esculpido em calcário sólido há milhares de anos, consiste em corredores sinuosos, câmaras funerárias e enormes salões subterrâneos, todos precisamente cortados com técnicas que ainda deixam especialistas coçando a cabeça. Mas a descoberta mais perturbadora não foi sua construção, foi o som. Uma câmara conhecida como Sala do Oráculo possui propriedades acústicas bizarras. Qualquer som feito lá dentro amplifica e ressoa em uma frequência estranha, que demonstrou afetar a atividade cerebral humana. Alguns pesquisadores sugerem que foi projetado para rituais que alteravam a consciência, criando estados semelhantes ao transe. Outros acreditam que pode ter sido uma forma de tecnologia sonora antiga, um conhecimento perdido que a ciência moderna ainda não entendeu. Depois há os esqueletos. As primeiras escavações revelaram milhares de restos mortais, alguns com crânios alongados, ao contrário da população típica maltesa. Relatos desses crânios desapareceram rapidamente e alguns alegam que eles foram escondidos deliberadamente. Quem eram essas pessoas? Eram um grupo isolado com características genéticas únicas, ou poderiam ter sido algo mais. Alguns os ligaram a engenheiros neolíticos com conhecimento avançado, enquanto teorias mais extremas sugerem um mistério ainda maior, um conectado a uma raça desconhecida que já andou na Terra. Erguendo-se da paisagem de Wyoming, a Devil's Tower se destaca como um monólito perfeitamente cilíndrico, suas colunas verticais diferentes de tudo na natureza. Oficialmente, os geólogos a explicam como uma formação vulcânica, mas nem todos estão convencidos. Alguns acreditam que essa estrutura imponente, com quase 270 metros de altura, é algo muito mais estranho, um remanescente petrificado de uma árvore gigante pré-histórica. Olhe mais de perto para sua estrutura. As colunas hexagonais, a superfície lisa, quase não natural, não se assemelha a um vulcão. Em vez disso, parece assustadoramente semelhante a um enorme toco de árvore, como se algo já tivesse estado aqui, impossivelmente grande, e então foi repentinamente cortado. Poderia ser que milhões de anos atrás, a Terra estava coberta de árvores titânicas, muito além de tudo o que conhecemos hoje. Lendas de culturas ao redor do mundo falam de uma época em que o planeta era o lar de enormes florestas que alcançavam o céu, antes que algo ou alguém as destruísse. E então há a falta de detritos. Se a Devil's Tower foi formada pela erosão, onde estão todas as rochas perdidas? A teoria da árvore poderia conter alguma verdade? Ou é possível que este lugar tenha sido moldado por algo muito mais antigo do que a civilização humana, algo que ainda não entendemos? Alguns pesquisadores acreditam que nosso mundo pode ter parecido completamente diferente, uma paisagem moldada por forças que mal conseguimos compreender. E se o passado da Terra é mais complexo do que pensávamos, o que mais foi perdido no tempo? Para responder a isso, recorremos a algo ainda mais desconcertante, um mapa tão avançado que não deveria existir. Encontrada nos Montes Urais da Rússia, a Pedra Dashka é um dos artefatos mais estranhos já descobertos. Pesando mais de 1 tonelada, esta enorme laje de pedra parece conter um mapa tridimensional altamente detalhado, gravado com símbolos, esculpido com precisão topográfica e exibindo características que correspondem exatamente à região dos Urais. O problema? Testes geológicos sugerem que a pedra pode ter 120 milhões de anos. Como isso é possível? Os humanos, pelo menos como os conhecemos, nem deveriam existir naquela época. E, no entanto, as esculturas parecem intencionais. Rios, vales e até mesmo um intrincado sistema de canais artificiais aparecem em sua superfície. Alguns especialistas argumentam que deve ser uma formação natural, resultado da erosão. Mas outros acreditam que pode ser evidência de uma civilização antiga, que antecedeu toda a história conhecida, avançada o suficiente para criar mapas com uma precisão que rivaliza com as imagens de satélite modernas. E então, há a maior questão: quem o fez? Se isso é um remanescente de uma sociedade pré-histórica avançada, para onde eles foram? Alguns teóricos acreditam que podemos ter herdado um mundo já moldado por uma raça esquecida, seus traços apagados pelo tempo, suas maiores conquistas enterradas sob a terra. Poderia ser que nosso passado seja muito mais antigo e muito mais estranho do que jamais imaginamos? Escondida no terreno rochoso das colinas de Golã, uma formação misteriosa jaz esquecida pelo tempo. Rujim el-Hiri, uma enorme estrutura megalítica feita de mais de 40 mil pedras de basalto, se estende pela paisagem em círculos concêntricos, com uma enorme câmara funerária em seu centro. Seu design lhe rendeu o nome de o Stonehenge do Oriente Médio.
Mas, diferentemente de Stonehenge, este local permanece quase totalmente inexplorado. Suas origens e propósito ainda são um mistério. Arqueólogos estimam que foi construído há cerca de 5.000 anos, mas não há registros escritos, nenhum construtor conhecido e nenhuma explicação para seu design intrincado. Alguns pesquisadores acreditam que era um antigo observatório astronômico, com suas pedras alinhadas com solstícios e equinócios. Outros sugerem que era um local de sepultamento para uma civilização desconhecida. Mas a teoria mais estranha? Alguns acreditam que Rujim el-Hiri é um local de energia pré-histórico, destinado a controlar ou manipular forças desconhecidas. Depois, há a câmara funerária no centro. Ao contrário de tumbas típicas, esta câmara não tinha artefatos significativos, nenhuma indicação clara de quem, se alguém, foi enterrado lá. Poderia ter sido construído para algo diferente do uso humano. Algumas lendas locais falam de gigantes ou seres sobrenaturais que outrora vagaram por esta região. Poderia Rujim el-Hiri estar conectado a uma raça antiga, há muito apagada da história? Se sim, onde mais essas civilizações perdidas podem ter deixado sua marca? A resposta, alguns acreditam, está bem abaixo de nossos pés. Por toda a Europa, um mundo subterrâneo foi descoberto, um que não deveria existir. Abaixo das colinas ondulantes, florestas densas e ruínas antigas da Europa, os arqueólogos descobriram algo bizarro: uma vasta rede de túneis subterrâneos, alguns se estendendo por centenas de quilômetros. Esses túneis, encontrados da Escócia à Turquia, conectam regiões que não deveriam ter se comunicado há milhares de anos. Ainda mais estranho, alguns túneis são tão estreitos que um humano mal consegue passar, enquanto outros se abrem para enormes câmaras subterrâneas, como se tivessem sido projetadas para algo ou alguém desconhecido. Quem os construiu e por quê? Algumas teorias sugerem que eram rotas de fuga em tempos de guerra, mas isso não explica por que foram tão meticulosamente esculpidas, geralmente com paredes lisas e curvas precisas. Outros propõem que eram usados para comércio, ligando civilizações muito antes que a história registrada sugerisse que isso fosse possível. Depois, há a teoria mais controversa, de que esses túneis são remanescentes de uma civilização perdida e pré-histórica, que entendia a engenharia de maneiras que ainda não compreendemos completamente. O maior mistério, no entanto, é como esses túneis permaneceram escondidos por tanto tempo. Alguns não têm entradas conhecidas, descobertas apenas por meio de tecnologia de escaneamento moderna. O que mais poderia estar escondido sob o solo da Europa? Poderia haver cidades subterrâneas inteiras esperando para serem descobertas? E se esses túneis realmente têm dezenas de milhares de anos, então o que isso diz sobre as pessoas que os construíram? Quanto mais fundo cavamos, mais encontramos, mas a verdade pode estar enterrada ainda mais fundo. Nas profundezas das cavernas de Altamira, na Espanha, arqueólogos descobriram algo que desafiou as expectativas: pinturas impressionantes e realistas de bisões, criadas com um nível de realismo e profundidade que não deveria ter sido possível para pessoas pré-históricas. Datadas de pelo menos 20.000 anos, essas imagens não são figuras de palitos grosseiras ou formas básicas. Elas são detalhadas, sombreadas e anatomicamente precisas, como se pintadas por um artista treinado em técnicas modernas. O que é mais desconcertante é o método usado. Os pintores de Altamira dominaram a perspectiva tridimensional, usando os contornos naturais da caverna para dar movimento e realismo aos animais. Eles misturaram cores, sombreamentos e realces, técnicas que não apareceriam oficialmente na arte por dezenas de milhares de anos. Como as pessoas da Idade da Pedra, supostamente caçadores primitivos, desenvolveram habilidades artísticas tão avançadas? Durante anos, especialistas se recusaram a acreditar que as pinturas eram reais, descartando-as como falsificações. Mas quando descobertas posteriores confirmaram sua autenticidade, novas questões surgiram. Essas pinturas poderiam ser evidências de uma cultura perdida e sofisticada, capaz de pensamento avançado e maestria artística muito antes do esperado. Alguns sugerem que podem ser remanescentes de uma civilização esquecida, cujo conhecimento foi perdido, deixando apenas essas obras de arte impressionantes para trás. E não é só na Europa. Em todo o mundo, outros remanescentes estranhos sugerem construtores antigos, cujas origens permanecem desconhecidas. Na Nova Zelândia, um enorme muro de pedra tem confundido os pesquisadores por anos, um que não parece corresponder a nenhuma cultura local conhecida. Nas densas florestas da ilha norte da Nova Zelândia, uma estrutura antiga está escondida. Um muro feito de blocos de pedra perfeitamente cortados e empilhados, lembrando algo da América do Sul ou mesmo do Egito. Mas aqui está o problema. Nenhuma civilização conhecida na história da Nova Zelândia construiu com pedra nessa escala. Os maoris, o povo indígena da região, não construíram muros de pedra enormes, nem tinham ferramentas para cortar pedra com tanta precisão. O muro Kaimanawa, como é chamado,
desencadeou um dos maiores debates históricos no Pacífico. Alguns geólogos afirmam que não é nada mais do que uma formação rochosa natural, fraturada ao longo do tempo. Mas outros não têm tanta certeza. As bordas bem cortadas, o espaçamento uniforme e o alinhamento geométrico sugerem que mãos humanas estavam envolvidas. Se isso for verdade, então quem o construiu? E quando? Uma teoria sugere que uma civilização perdida existia na Nova Zelândia antes da chegada dos maoris. Um povo que possuía habilidades avançadas de engenharia, há muito esquecidas pela história. Alguns até ligam a estrutura ao antigo mito lemuriano, uma suposta terra perdida no Pacífico. Enquanto os céticos rejeitam essa ideia, o mistério permanece. Se o muro de Kaimanawa é artificial, ele reescreve a história da migração e assentamento humano no Pacífico. Poderia ser que a Nova Zelândia já abrigou uma civilização desconhecida, uma cujo legado foi enterrado tanto pelo tempo quanto por aqueles que desejam manter a história limpa e simples. Escondidas nos penhascos de Maharashtra, Índia, as cavernas de Ajanta são um dos maiores feitos arquitetônicos do mundo antigo, esculpidas diretamente na rocha sólida. Esses 34 templos de caverna não foram construídos no sentido tradicional. Eles foram escavados, esculpidos e escavados em uma face de penhasco de basalto. A precisão e a escala do trabalho são impressionantes. Cada coluna, porta e entalhe intrincado foi feito sem ferramentas modernas, levantando uma questão que ninguém realmente respondeu. Como os construtores antigos alcançaram tal perfeição, usando apenas formões primitivos? Ainda mais estranho, essas cavernas apresentam enormes salões talhados em pedra com tetos altos, grandes escadarias e esculturas intrincadamente detalhadas, que parecem ter sido construídas peça por peça, mas não foram. Tudo é esculpido em uma formação rochosa contínua, o que significa que um único erro poderia ter arruinado toda a estrutura. Esse nível de engenharia parece quase impossível para o século V a.C., quando os historiadores afirmam que essas cavernas foram criadas. Alguns pesquisadores especulam que os construtores possuíam técnicas avançadas para cortar e moldar pedras, conhecimento que foi perdido ao longo do tempo. E então, há a arte. As paredes são cobertas com afrescos vibrantes, retratando figuras tão refinadas que alguns acreditam que se assemelham ao realismo do estilo renascentista, apesar de serem milhares de anos mais antigas. Essas cavernas poderiam ser remanescentes de uma civilização com muito mais conhecimento artístico e arquitetônico do que reconhecemos. Algumas teorias até sugerem que elas podem ter sido criadas com tecnologia vibracional ou sonora esquecida, em vez de apenas trabalho manual. Nas colinas verdes ondulantes da Irlanda, uma estrutura antiga anterior a Stonehenge, e até mesmo a Grande Pirâmide, está envolta em mistério. Newgrange, uma enorme tumba megalítica de 5.200 anos, foi construída com um nível de engenharia que não deveria ter sido possível para construtores neolíticos. O local consiste em um enorme monte circular, cobrindo uma câmara subterrânea feita de pedras enormes, algumas pesando dezenas de toneladas. Mas o verdadeiro mistério está em seu alinhamento astronômico. Uma vez por ano, no solstício de inverno, algo extraordinário acontece. Conforme o sol nasce, um feixe de luz entra perfeitamente na passagem estreita, iluminando a câmara interna com um brilho dourado. Esse evento dura apenas 17 minutos antes de desaparecer na escuridão. A precisão desse alinhamento sugere que quem construiu Newgrange entendia de astronomia complexa e princípios de engenharia, muito além do que se pensava ser possível para aquela época. Como os povos neolíticos, com ferramentas supostamente simples, conseguiram um design tão intrincado? Há outro mistério. Esculpidos nas pedras da entrada estão espirais, símbolos geométricos e marcações estranhas que ninguém foi capaz de decodificar. Alguns pesquisadores acreditam que podem ser uma linguagem antiga, enquanto outros sugerem que podem representar uma forma perdida de conhecimento, talvez uma maneira esquecida de rastrear eventos celestes, ou mesmo uma forma inicial de matemática sagrada. Espalhados pelas paisagens enevoadas do Laos, milhares de enormes jarros de pedra estão abandonados, com propósitos desconhecidos. Alguns pesam mais de 13 toneladas e têm mais de 3 metros de altura, mas ninguém sabe quem os construiu, como foram movidos ou para que eram usados. Datados de pelo menos 2.500 anos, esses jarros fazem parte do que hoje é chamado de Planície dos Jarros, um local extenso que cobre quilômetros de terra, repleto desses artefatos bizarros. Lendas locais dizem que os jarros foram feitos por gigantes, que os usavam para preparar vinho de arroz após a batalha. Mas os arqueólogos sugerem uma teoria diferente, que eles eram usados em rituais de sepultamento, com restos humanos encontrados dentro de alguns deles. No entanto, isso só aprofunda o mistério. Se fossem tumbas, por que foram feitas tão grandes, tão pesadas e espalhadas por distâncias tão vastas? O esforço para esculpir, transportar e colocar esses enormes jarros exigiria um conhecimento avançado de logística e engenharia. Outra questão sem resposta é de onde veio a pedra. Alguns jarros parecem ser feitos de materiais que
que não combinam com a paisagem ao redor, sugerindo que foram movidos de grandes distâncias. Como? Nenhuma ferramenta foi encontrada, nenhuma inscrição explicando suas origens e nenhum registro deixado pela civilização que os criou. Uma coisa é certa: seja enterrado sob a terra, escondido à vista de todos, ou deixado para trás em esculturas misteriosas, o passado ainda guarda segredos que ainda não entendemos. É isso aí. Você acredita na existência de civilizações desconhecidas? Deixe-me saber nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.